O mecanismo que permite a exploração principal do capitalismo é a propriedade privada. E aí, vamos lá. O que é propriedade privada? Vamos entrar nesse mérito, né? Propriedade privada não é o seu Corsa, não é a sua casa. Propriedade privada para os marxistas tem uma definição bastante específica. A propriedade privada é a livre disposição do trabalho de outra pessoa. Essa é uma definição abstrata. Essa definição sequer é do Marx, é uma definição dos economistas liberais. O que isso quer dizer? Quando nós estamos falando de propriedade privada, nós estamos falando da propriedade privada dos meios de produção, dos meios do trabalho. O que significa a livre disposição do trabalho de outra pessoa? Os burgueses detêm os meios de produção, ou seja, fábrica, energia, mesmo a mão de obra, matéria-prima. As pessoas que trabalham não têm acesso às ferramentas necessárias para produzir. E aí a burguesia, por ter a propriedade privada desses meios, controla a força de trabalho do proletariado. Então, essa definição é importante porque quando nós falamos em propriedade privada, nós estamos falando na propriedade privada aplicada à exploração do trabalho. A propriedade privada de fábricas, de terra, mesmo de uma certa forma, de imóveis, que é uma transferência também do trabalho alheio para si. A propriedade privada, para ela se tornar propriedade privada nos nossos termos, e o que a gente quer abolir é deter os meios de produção e aplicá-los para explorar o trabalho de outra pessoa. Como com o imóvel cai nessa característica? Se você detém, por exemplo, os imóveis e você aluga para pessoas, você está apenas alugando o espaço e a pessoa está te pagando. Ela está transferindo o trabalho dela para você. Ela ganha dinheiro com o trabalho dela e ela transfere para você. Por quê? Porque você detém aquele meio. Mas ela não trabalhou para ter aquele imóvel? Isso está para além da questão. A questão é, mesmo se a pessoa trabalhou para ter um meio de produção, isso não justifica ela utilizar esse meio de produção para explorar outras pessoas. Porque isso entra num argumento de mérito. Uma vez que eu trabalhei para ter esse meio de produção, eu tenho o direito de explorar as outras. A do meio de produção de algum produto, de um carro, da terra, eu consigo acompanhar a lógica. Do imóvel eu não consigo entender ainda. O imóvel, ele é uma coisa que confunde muitas pessoas, porque quando a gente fala em propriedade privada, porque casa tem titularidade, né? Você tem o título da sua casa é própria, as pessoas acham que todas as casas vão virar do Estado. Primeiro, não vai virar. Segundo, não virou. No caso da União Soviética, por exemplo, a maior parte das pessoas não tinha casa própria na Rússia antes. Só que se você tinha, depois da Revolução, a casa continuou sendo sua. O que você não podia fazer? Você não podia alugar sua casa para outra pessoa. Sua casa é sua e você que tem que usar. Ela é sua. Isso é estranho. Você não... Porque se você aluga sua casa para outra pessoa, você está explorando o trabalho dela. A pessoa trabalha, ganha dinheiro e transfere para você pelo direito de poder morar na casa que você tem. Mas não é uma livre negociação entre duas pessoas? Eu aceito te pagar pelo imóvel que tu tem e eu quero morar lá. O quão livre é se você não tem escolha? Ou você paga esse aluguel ou você mora na rua. Isso é uma livre escolha? E aí o que aconteceu? Mas é que não é assim, né? Ou paga esse aluguel ou mora na rua. Eu não tenho escolha. Eu moro de aluguel, por exemplo, né? Eu imagino que muita gente assistindo mora de aluguel também. Sim, eu também moro de aluguel. A questão é, as pessoas que detêm a propriedade privada dos imóveis cercam isso de maneira que você não tem opção a não ser pagar o aluguel para essas pessoas. Porque a maior parte das pessoas não consegue ter casa própria. Não consegue comprar a própria casa, né? Tem que financiar em muitas prestações e tal. Aluga do banco, né? Acaba alugando do banco. Também, o banco, mesma coisa, né? O banco lucra muito em cima disso. E aí, a ideia é acabar com esse tipo de exploração do trabalho. Pois é, mas eu tô pensando na mulher que é a dona da casa que eu alugo. Eu não consigo ver ela como essa exploradora. Aí, isso é uma coisa importante. Eu lembro que você perguntou pro Gustavo, eu fiquei pensando se eu exploro alguém, né? A gente não tá fazendo juízo. Não é juízo de valor. Não é falar assim, você é malvado porque você explora. A gente tá descrevendo uma dinâmica, tá? Uma dinâmica entre a transferência do fruto de um trabalho de uma pessoa para outra. Através do mecanismo da propriedade privada. A questão é, eu não tô fazendo juízo de quem aluga imóveis, gente. É bom deixar isso claro. Se a pessoa trabalhou a vida inteira, compra um imóvel e aluga ele para poder ter uma aposentadoria, normal. Isso acontece direto. Não sei se é o caso da pessoa que aluga a casa para você, mas acontece muito. Pessoas mais velhas trabalharam, aí eles compram imóveis e alugam os imóveis para ter uma espécie de aposentadoria extraoficial, digamos assim. A gente almeja uma sociedade no qual isso não seja necessário.
que as pessoas tenham acesso a uma aposentadoria digna. Mas não seria melhor uma sociedade onde todo mundo tem a possibilidade de construir a sua casa e ter outra e poder alugar para alguém que está começando a vida agora e essa pessoa trabalha também e aí constrói a sua casa? Não é melhor que todo mundo possa fazer isso se quiser? Eu dou o exemplo do que aconteceu nos países socialistas, né? E aí eu vou argumentar para você que é muito melhor. O que eles fizeram? Algumas pessoas tinham suas casas, só que usufruir dessa propriedade da sua casa para alugar para outra pessoa ficou terminantemente proibido. Isso não podia. O que eles fizeram para sanar o déficit habitacional? Primeiro, eles desapropriaram as grandes mansões da burguesia e da aristocracia. Desapropriaram. Então você tinha um prédio de 2 andares, não tem mais, não é mais seu. Indenização? Não teve indenização. Foi com violência mesmo, sabe? Do dia pra noite você perdeu o seu título. Agora é estatal. Pô, isso é uma loucura. Fizeram isso em um dia. No dia seguinte da Revolução. Prédio pra cima de X andares, não é mais seu, agora é do Estado. E aí o que eles fizeram? Lotaram de trabalhador. Encheram de trabalhador. Que trabalhava em fábrica, trabalhava no campo, trabalhava em todos os lugares, assim. E aí eles começaram a construir casas que eram propriedade do Estado. Qual era a grande vantagem de ter as casas construídas pelo Estado na mão de um Estado proletário, né? De um Estado que não é... Porque o Estado tem caráter, tá, gente? Não basta ser do Estado, tem que ser um Estado com o caráter proletário. Os aluguéis não passavam de 5%. Então, imagina, e não é nem só o aluguel. Somado, aluguel, água, luz, aquecimento, que a Rússia é muito fria, não passava de 5%. Os aluguéis mais baratos, que eram onde as pessoas mais pobres viviam, não passava de 2%. Então o Estado cobrava um aluguel. Cobrava aluguel. Não é uma contradição? Não, porque isso tem a ver com enxugar a liquidez da economia, né? Tem a ver com diminuir a circulação da moeda para isso não gerar inflação, não gerar choque de demanda e tal. Tinha a ver com essa dinâmica. Na evolução do socialismo, a ideia era não cobrar mais. Um exemplo, a Coreia não cobra. Não existe aluguel na Coreia. Sabe o que também não existe na Coreia? Imposto. Não existe impostos na Coreia. Porque a Coreia conseguiu chegar num estágio de desenvolvimento da sua economia que não é mais necessário enxugar a liquidez da economia com impostos. Então, a ideia é caminhar em direção a isso. Né? Mas como se sustenta esse país que não tem... Ninguém tá pagando aluguel e não tem imposto? Como é que isso fica em pé? A questão é a seguinte. O Estado não é financiado por impostos. E isso é uma das grandes falácias que a economia liberal prega, de que nossos impostos financiam o Estado. Isso não é verdade, tá? Nossos impostos... O Estado não precisa dos nossos impostos. Por quê? Primeiro, quando você paga impostos, você paga em real, né? Você paga os seus impostos em real. Da onde vem esses reais? Do Estado. O Estado emite. E o Estado emite todos os dias, tá? O Estado emite e destrói moeda o tempo todo. Então, para que existam reais em circulação, para que você possa pagar os seus impostos em reais, o Estado tem que primeiro emitir esses reais. Então, primeiro o Estado emite, depois ele cobra. Pega de volta depois. O Estado primeiro emite a moeda a moeda fiduciária, que é a moeda que é a moeda baseada em confiança, né, no Estado, emite essa moeda e para garantir que essa moeda esteja em circulação e seja aceita, um dos mecanismos é o próprio imposto. Por que você usa o real e não usa, sei lá, kwanzas, sabe? Não usa garrafas de água para pagar? Porque o Estado te cobra impostos em reais. Então ele força essa moeda a estar em circulação. Esse é um mecanismo. Outra coisa, o Estado cobra impostos para enxugar a liquidez da economia, para tirar moeda de circulação. Isso tem a ver com a saúde da própria economia. Para voltar para o cofre público. Não volta, é destruída essa moeda quando ela é recolhida. Ah, ela é destruída? Ela é recolhida, destruída e o Estado emite de novo. Porque dá a ilusão, quando a gente fala cofre, dá a ilusão de que quando a gente paga o imposto, o Estado pega o dinheiro e guarda num baú. E quando ele precisa para financiar alguma coisa, ele abre o baú e tira o dinheiro. Não é assim que funciona. O Estado tira moeda de circulação e depois emite mais moeda. O Estado está emitindo e destruindo moeda o tempo todo. Porque, novamente, o Estado não é a sua casa. A economia da nossa casa é contabilizada desse jeito. Se a gente não tem a moeda lá, a gente não consegue pagar. A gente não consegue emitir. Mas se eu tivesse uma máquina de dinheiro, eu O Estado isso. emite. O Estado pode emitir moeda. Entendi. Ele tem a capacidade de emitir. E, inclusive, essa coisa de que a expansão da moeda é algo ruim para a economia é uma coisa que não se verifica, porque a própria dinâmica de expansão do capitalismo demanda uma moeda que consiga se expandir também. Expansão da moeda é imprimir dinheiro. De expandir a base monetária, né? Ampliar a quantidade de moeda em circulação. Tá. A expansão do capital demanda essa expansão da moeda por si só. E nesse momento deve ter um monte de economista liberal tirando a calça pela cabeça, né? Porque
muita gente ainda defende com unhas e dentes que sim, o Estado é financiado pela moeda, o Estado é financiado pelos impostos. E não é, tá, gente? Isso não se verifica, isso não faz o menor sentido. O Estado emite a própria moeda, ele não precisa dos nossos impostos para se sustentar. A exemplo da Coreia. A Coreia é uma economia que se sustenta sem impostos, porque ela não precisa de impostos para se sustentar. Não é assim que a economia do Estado funciona. Mas aí como é que ela imprime o dinheiro e usa ele, é isso? Sim, e aí como boa parte por exemplo, da circulação de mercadorias passa pelo aparato estatal, quando você compra alguma coisa no mercado, o dinheiro volta para o Estado. Então, isso é um imposto, não é? Mas como assim? Não, eu tô me confundindo todo agora. Eu não tô entendendo como que a Coreia enxuga... Como que a Coreia enxuga a... Porque se você for jogando moeda, né? E deixar ela em circulação sem recolher, aí isso pode dar um choque de demanda, né? A questão é... Quando você vai no mercado da Coreia comprar, essa moeda muitas vezes volta pro Estado. Porque o mercado é gerenciado por um aparato estatal. Ah, porque ela mesma produz a parada, então a questão ela é o dono da... Tá, eu entendi. Boa parte dos mercados são estatais, sabe? E aí quando você vai no mercado comprar, você paga essa moeda pro esqueci qual que é a moeda da Coreia agora. Você paga essa moeda pro mercado, essa moeda volta pro Estado. Tá. E aí é a mesma dinâmica, sabe? De recolhimento, destruição e emissão de moeda. Uhum. Mas a ideia é... Dá pra gente chegar numa economia que tem uma estrutura que não cobre impostos. No caso da União Soviética, eles não conseguiram chegar nesse estágio de desenvolvimento. Mas aí se tudo for produzido pelo Estado. Não necessariamente se for produzido pelo Estado, né? Mas com uma economia fortemente controlada por um Estado revolucionário, aí é possível. É possível. E não é a primeira vez que isso acontece. Outro país que teve uma experiência que não teve impostos foi a Albânia. A Albânia socialista não tinha impostos também. Foi o primeiro país socialista a abolir os impostos. Isso já na década de 70. Mas aí como é que fica a qualidade do serviço, a qualidade dos produtos, a inovação dos produtos, se é só o Estado que está fazendo tudo? Então, uma das coisas que eu gosto de falar a respeito disso é... se a gente não tiver incentivos econômicos, não se faz mais ciência. Gente, vocês já conheceram um cientista no Brasil? Me dá uma razão para ser cientista no Brasil. Porque, assim, incentivo econômico é que não é. Não é só o incentivo econômico que impulsiona a demanda das pessoas por serem cientistas, tá? No Brasil, a ciência está sendo destruída, subfinanciada, os cientistas trabalham de maneira extremamente precarizada e eles ainda existem. Sim. Outra coisa, a própria realidade entra em contradição com isso. A União Soviética era um polo no desenvolvimento científico. Por quê? Pesados investimentos estatais. A mesma maneira que todos os países capitalistas fizeram. Sim, que a ciência é uma área muito específica e muito importante, que eu entendo que tem que ter um financiamento do Estado, mas quando a gente fala de um mercado, por exemplo, que o serviço daquele mercado vai ser prestado pelo Estado, os produtos que estão lá vão ser criados pelo Estado. Aí como é que... Por que esse mercado vai ser melhor que o outro no atendimento, na qualidade do queijo, sei lá? Não é tudo que é feito pelo Estado, né? Não é tudo que é feito, mas boa parte era feita, né? Isso é só uma questão da Coreia, por exemplo. Sim. E não são todos os mercados na Coreia que são estatais, né? Mas alguns são na União Soviética também eram. Dá pra ter um mercado privado? Dá pra ter um mercado cooperativo, né? Dá pra ter... Porque aí o mercado privado é o dono do mercado... explora o trabalho de todo mundo, e novamente, exploração, não tô falando fazendo juízo, tô falando de que ele tem o controle do fruto do trabalho dos outros e paga salário pros outros, né? E, novamente, se tem salário, tem exploração. Não é juízo, é uma dinâmica do trabalho, tá? Se tem salário, existe transferência do trabalho de uma pessoa para outra. Porque o salário, ele não é calculado a partir da quantidade de trabalho. Ele é calculado com preço de mercado. É outra lógica, né? Mas qual que era a pergunta mesmo? Esqueci. Qualidade dos produtos. Então, essa coisa de qualidade dos produtos... Cara, a própria realidade entra em contraste com a ideia de que se nós tivermos um livre mercado, isso por si só fomenta a inovação. De fato, ter um livre mercado estimula a inovação no que diz respeito à acumulação de capital. Se essas coisas andam de mãos dadas, inovação técnica e demanda por acúmulo de capital... eu ainda acho difícil de acreditar, porque, novamente, nas experiências socialistas, no qual essa dinâmica de acumulação de capital sequer era possível, nós vimos um avanço na qualidade do fornecimento dos serviços mesmo, e na qualidade da própria mão de obra através de outras dinâmicas. Então, por exemplo, uma das maneiras de fazer com que a qualidade do trabalho subisse era remunerando o trabalhador de maneira adequada. Porque uma das coisas que no capitalismo a gente não consegue observar é: não importa o quanto você trabalhe no seu trabalho assalariado, você pode nunca subir, você pode nunca ser recompensado.
É aquela coisa de não trabalhe mais do que você deveria, porque você só vai acumular trabalho e não vai ser recompensado, sabe? Não ofereça ajuda porque alguém pode aceitar. É aquela coisa. Uma das coisas que a União Soviética fez foi: vamos tentar recompensar quem trabalha duro. E aí, só que isso na dinâmica do trabalhador e não do proprietário. Então, nós tivemos movimentos importantíssimos que realmente inovaram na técnica, porque existia uma política pública de recompensar quem trabalhava muito duro. Então, quem trabalhava duro conseguia casas melhores, por exemplo. Você tinha casas estatais, né, que eram construídas na época, e tinha algumas casas que eram mais amplas, tinham um teto mais alto, tinham quartos individuais, porque tinha muitas casas que eram coletivas por conta do déficit e tal. E aí tinha essas dinâmicas de, se você trabalhou muito, conseguiu inovar na sua área, trabalhou pelo menos 30 anos, você tem o direito de se aposentar numa puta casa, sabe? E aí com isso eles conseguiram estimular o trabalho a cada vez ficar melhor. Justamente por quase uma ideia de meritocracia mesmo, sabe? Sim. Só que agora centralizada no trabalhador. Mas isso aí não acaba virando a mesma coisa que a gente tem no capitalismo, só que tem um cara decidindo, pô, trabalhou bem, vai morar melhor. Primeiro que não é um cara decidindo, né? Pois é, quem é que decide isso? Então, a gente tem a ilusão, e isso é um grande equívoco, tá? Experiências socialistas e estados socialistas não são geridos por uma pessoa só. Não são, de nenhuma forma. Eu dei o exemplo da Coreia. A Coreia tem divisão de poderes, o líder se chama líder supremo porque ele é líder da Assembleia Suprema, da mesma maneira que a gente tem o Supremo Tribunal Federal, que os Estados Unidos têm a Corte Suprema. Supremo significa que é a última instância, só. Sim. Não significa que ele é um deus que voa e não sangra. Sabe? Claro, mas ele não vai decidir onde eu vou morar. Não, mas não é nem ele que decide. Nenhuma desses órgãos vão decidir onde eu vou morar? Não, a questão é a seguinte. Primeiro, é uma concepção de sociedade coletiva. Então, sim, geralmente, os órgãos centralizadores da economia decidem onde as pessoas vão trabalhar por conta da demanda da sociedade? Sim. Sim. Só que isso tem a ver com a ideologia da construção do socialismo, que é, nós todos precisamos trabalhar em coletivo para construir uma nova sociedade. Isso quer dizer que as pessoas não tinham o direito de escolher onde iam trabalhar? Mentira. Tinham. Só que esse direito não era tão livre. E aí eu argumento, no capitalismo também não é. Porque a gente não tem o direito de escolher onde a gente trabalha. A gente trabalha onde dá. Algumas pessoas têm esse direito e isso cria a ilusão de que esse direito é livre. Mas é melhor ter algumas do que nenhuma? No socialismo também tem algumas. É melhor ter algumas do que nenhuma? Mesma coisa. Lá tinha também. A questão é, a maior parte dos trabalhadores tinha que trabalhar onde tinha trabalho para ser feito. Mesma coisa aqui, só que com outra dinâmica, com outra leitura, né? A questão é, primeiro, se erradicou o desemprego, né? O que é uma coisa que a gente ainda tá para ver nas experiências capitalistas. O desemprego, mesmo quando ele atinge pleno emprego, ele rapidamente retorna, porque isso entra em choque com a acumulação de capital. O desemprego é necessário para o capitalismo. Ele faz parte da dinâmica interna do capitalismo, né? Segundo, não é uma pessoa que decide o que você vai fazer. Não é uma pessoa. Esses estados socialistas, essas experiências socialistas, têm uma dinâmica de democracia direta que a gente nem sonha. Inclusive, a gente nem sonha a ponto da gente nem saber que isso existe, nem saber que isso é possível. Por exemplo, de que maneira a gente consegue influenciar as políticas públicas no Brasil? Votando. A gente pode votar, correto? O que mais? A gente pode votar, né? Só isso. No máximo, a gente pode fazer um referendo, um plebiscito. Sabe quando foi o último referendo no Brasil? 2005. Foi qual? O desarmamento. Lembra do desarmamento? Que não respeitaram a... É que o pessoal votou contra, na real, né? Votou contra a política do desarmamento, né? Não, ganhou a favor da arma. Eu lembro disso. Ganhou a favor da arma. Votaram contra o desarmamento. Isso, e aí não foi respeitado mesmo assim. Então, pra você ver, né? Então, a gente tem mecanismos muito pobres de democracia direta. Nas experiências socialistas, para uma experiência ser configurada como socialista, é imprescindível que a classe trabalhadora tenha poder sobre as políticas públicas. E tem. Não é à toa que a União Soviética se chamava União Soviética. Soviete, em russo, significa conselho. O que a Rússia fez? Durante a primeira Revolução Russa, que foi em 1905, não foi em 17, foi em 5 a primeira, foi derrotada. Se formam esses sovietes, que eram conselhos de fábrica para gerir os próprios interesses dos trabalhadores. Isso surge de forma espontânea. Os comunistas veem um exemplo de criatividade trabalhadora imenso nos sovietes e enxergam nos sovietes a pedra angular da democracia socialista. Então a ideia era, nós temos órgãos de representação trabalhadora a nível local que vão subindo até o nível
nacional, digamos assim, supranacional. Porque tinha várias nações na União Soviética. Então, nós tínhamos os deputados operários eleitos a nível local, que representavam seus interesses. Eles eram eleitos, por sua vez, a nível regional, depois nível distrital, até chegar no Soviete Supremo. Então, a demanda vinha de baixo para cima mesmo. As pessoas tinham a capacidade de influenciar as políticas públicas de maneira cotidiana. As pessoas eram convidadas a participar da política de maneira cotidiana. E as experiências socialistas todas reproduziram um modelo semelhante. A Coreia tem isso. A Coreia tem conselhos locais nas fábricas de pessoas, de operários, que gerenciam seus próprios interesses perante o Estado. Porque a ideia é que o Estado se torne um órgão meramente administrativo. Que o poder emane dos operários. Só que enquanto... dos operários e trabalhadores, né? Só que enquanto nós tivermos um cerco imperialista, aí é necessário que exista um Estado que centralize os interesses da nação. Por exemplo, priorizando a indústria pesada, a indústria militar, para a proteção da nação. A gente ainda não tem o direito dessa autogestão por conta dos ataques externos.